assistir a um episódio do seriado que você gosta pela internet. Pegar carona de Uber. Ou experimentar uma nova receita no food truck. Será que os municípios estão preparados para lidar com tanta modernidade? Tá na hora de Município Brasil. Surgiu há 5 anos. Aqui no Brasil ainda é novidade. O aplicativo para smartphone Uber é o jeito moderno de chamar um motorista particular que oferece caronas remuneradas. Funciona assim: na hora de pedir o carro, o aplicativo já informa o tempo de espera. Também é possível ter uma ideia de quanto deve custar a corrida. Aí é só dar o ok. Depois da viagem, o passageiro não precisa abrir a carteira. O valor é debitado no cartão de crédito. O mais interessante de ser parceiro do Uber é nós podemos ter a flexibilidade de horário. Eu começo às 7 horas da manhã, trabalho mais ou menos umas 10 horas por dia. Recebemos muitos comentários, muitos elogios. A gente sempre quer trabalhar com excelência. Esse é o propósito do Uber. O serviço chegou ao Brasil no ano passado. Desde então, tem provocado polêmica. Nesses últimos 8 meses para cá, tem caído mais de 40% o efetivo do táxi. 700 mil taxistas no Brasil e está sendo prejudicado por um aplicativo americano que não paga imposto. Vai provocando o desemprego dentro da categoria. Somos motoristas particulares, então a população tem o livre-arbítrio de optar ou pelo Uber ou pelo táxi. Nós não somos contra a Uber, nós não somos contra nenhum aplicativo, nós não somos contra a tecnologia. É um serviço remunerado, portanto gera um contrato bilateral de transporte. E esse contrato está tipificado e bem definido na lei, que é privativo dos taxistas. O grande vilão da cidade é o trânsito. E a gente acredita que com tecnologia você consegue ajudar a diminuir a quantidade de carros andando pela rua, logo melhorando o trânsito e fazendo com que a vida de todo mundo fique melhor. Só que essa discussão não acontece só aqui. Hoje, a Uber está em 60 países, em mais de 330 cidades. Em Berlim, capital da Alemanha, por exemplo, a justiça entendeu que a empresa não estava de acordo com a lei que regulamenta o transporte local. Por aqui, o único serviço liberado é o Uber Táxi, que conecta passageiros a taxistas já licenciados. Nos Estados Unidos, são mais de 56 jurisdições que já têm regulações específicas para empresas que nem a Uber. Filipinas foi o primeiro país que regulou a Uber em nível federal. E Uber funciona complementando o transporte público em todas essas cidades. Mas, por aqui, a concorrência ainda é considerada desleal. Existe uma queixa muito grande dos taxistas de que eles pagariam mais impostos. Preciso lembrar que os taxistas também têm certos benefícios, como, por exemplo, a redução ou isenção de impostos na aquisição dos veículos. O táxi ele paga o alvará, o permissionário. Ao sair, ele passa para outro, ele paga uma taxa e o outro também paga. Isso é receita para o município. Quando há a licitação, gera receita para o município. O taxista ele consome, ele faz o dinheiro girar. O taxista para o município é altamente interessante, porque ele movimenta a economia. A Uber paga ISS em todos os municípios que ele está. Mais do que isso, todos os pagamentos feitos para a Uber são por meio de cartão de crédito, então eles são eletrônicos e 100% auditáveis. E é por isso que vários municípios discutem se é preciso regulamentar o serviço. Em Brasília, o governo vetou o projeto que impedia a atuação da Uber, o que não significa ainda situação regular. Em Belo Horizonte, o debate está na Câmara Municipal. Nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, por enquanto, o aplicativo está proibido por lei. E até as cidades onde o serviço não chegou estão preocupadas. Casos como os de Curitiba, Recife, Porto Alegre e Vitória. Eu vetei a lei que proibia o Uber
na cidade. São decisões que às vezes não têm a compreensão de algum segmento, mas elas são a própria evolução do uso de ferramentas para modernização da vida e melhor conforto das pessoas. O tema também chegou ao Congresso Nacional. A ideia é aprovar regras para todo o país. Pela proposta, os motoristas parceiros precisam ser microempreendedores individuais. O ISS vai incidir sobre o valor do serviço seguindo os mesmos parâmetros das corridas de táxi. E os municípios deverão estabelecer uma taxa de licença anual que vai se transformar em investimentos para o desenvolvimento urbano e o transporte público. O taxista paga algum tipo de taxa, algum tipo de encargo, então esse mesmo tipo de encargo deve ser estabelecido para o Uber, para que haja igualdade de competição, até porque onde há competição, você tem melhora da qualidade do serviço, pode ter custo menor, e na competição o usuário possa fazer a opção que melhor entender e convier. Meu nome é Rosimeire, eu sou brasiliense, tenho um apartamento com 3 quartos, mas moro sozinha. E gosto de compartilhar o meu espaço, a minha atenção com outras pessoas. Rose é uma das anfitriãs do site Airbnb. A plataforma reúne pessoas de várias partes do planeta que querem alugar a própria casa, um quarto ou mesmo o sofá da sala. Só no Brasil são mais de 45 mil anúncios em 22 estados e 670 cidades. Mas o que mais me motiva é trocar experiência com essas pessoas, né? Eu tive vários hóspedes ingleses, americanos, suíços, franceses, gregos e muitos espanhóis também. E haja espanhol. Isabel Castroviejo é formada em medicina e veio fazer estágio na Universidade de Brasília. Eu acho que é mais importante estar em contato com a população, porque assim aprende mais como funciona o país. Por enquanto, o outro quarto é ocupado pelo cearense Matheus, que faz mestrado em Engenharia Civil, também na UNB. Aqui eu tenho tudo mobiliado, cama, televisão, uma cozinha para eu utilizar, e eu também não tenho aquele formalismo de um hotel, né? Foi Ana Carolina que incentivou Rose. A economista também aluga um quarto do seu apartamento. Em 3 anos, já hospedou mais de 120 viajantes. Ela explica que o negócio é um bom exemplo da chamada economia compartilhada. Tem uma ideia de sustentabilidade, né? Das pessoas compartilharem o carro, a casa e todo o espaço ocioso que elas têm para gerar uma economia de pessoa a pessoa que seja mais ambientalmente responsável. No Brasil, o aluguel por temporada está previsto na lei do inquilinato. Vai gerar apenas um imposto de renda que é federal. Não gera nenhum tipo de benefício para o Estado. O Brasil precisa imediatamente preparar uma lei no sentido de proteger os nossos hotéis. O presidente da Embratur diz que o governo federal tem estudado formas de taxar o serviço por aqui. A ideia desse imposto, na maior parte das cidades do mundo e país, é que ele vai direto para o município, né? Que seja uma contribuição para equilibrar o mercado, e o CAD já se posicionou nessa linha. Nós vimos algumas críticas sobre, mas o governo quer arrecadar mais. Não nesse caso. Quem quer pagar é o próprio Airbnb para angariar posicionamento fiscal, jurídico, cidadão perante a comunidade. A gente precisa de dar uma situação de tranquilidade para todos, né, para trabalhar nas mesmas condições. Se houver uma taxação, ela deve ser mínima, tanto para não onerar o anfitrião e também não o hóspede. Qualquer projeto que contemple uma taxação tem que também contemplar um retorno para o trabalhador da economia compartilhada. Nós temos várias sugestões para o Ministério do Turismo, tipo MEI, tipo um pagamento direto para o município, tem várias, mas todas simples. Eu assino a Netflix porque eu gosto de ir ao cinema, mas eu tenho um bebezinho de 5 meses, então eu prefiro assistir no conforto da minha casa. Às vezes eu chego e tem um filme legal, uma coisa legal que eu queira assistir e já passou na TV fechado ou aberta. Aí eu vou lá, clico no Netflix e ele aparece.
uma locadora, só que virtual. O usuário paga uma mensalidade e pode ver shows, filmes e séries de onde estiver. Para isso, basta estar conectado à internet. Hoje a Netflix tem quase 70 milhões de assinantes espalhados por mais de 50 países. No Brasil, o serviço estreou em 2011. A lei da TV por assinatura, que é assim chamada, né, o serviço de acesso condicionado, ela acabou não incluindo nas suas disposições esse tipo de transmissão que é o chamado vídeo sob demanda. O serviço de vídeo por demanda é uma evolução desses serviços audiovisuais. Portanto, como ocorre em outros países do mundo, deveria estar regulado de tal forma que se possa preservar o interesse público, garantir empregos, gerar riquezas no Brasil e, sobretudo, oferecer segurança jurídica. O Congresso discute uma proposta que pretende obrigar empresas como a Netflix a pagar ISS, o Imposto sobre Serviços. O tributo a ser cobrado no município onde o serviço é contratado seria de, no mínimo, 2%. Para virar lei, o projeto depende da aprovação dos senadores. Juridicamente, não se pode afirmar que a Netflix seja um prestador de serviço. Se nós formos olhar o Netflix como uma locadora de filmes, ela já seria isenta da tributação, porque a nossa lei diz que a locação de bens móveis não é tributável. E, de qualquer forma, se for decidido pela tributação do Netflix, a gente sabe que esse valor vai ser repassado para o usuário final. Aí eu vou parar de usar, realmente. Aí não vou ter mais porquê. Realmente vai perder a graça. Seria válido, sim. Eu acredito que é válido a taxação do Netflix. A gente não vai ter condição de regrar esses ambientes, porque hoje é Netflix, amanhã tem outras possibilidades. E o que falar do WhatsApp? Você aí já usou esse aplicativo? É um meio de comunicação mais rápido, né? Para entrar em contato até mesmo na empresa, né? A possibilidade da gente poder interagir de uma forma mais rápida e mais simples. Sem falar que sai praticamente de graça, né? Os serviços que oferecem conversas, um serviço semelhante à telefonia por meio da internet, não são novos. A única diferença que existe no WhatsApp, talvez por isso tenha suscitado uma reação mais forte das operadoras de telefonia, é o fato de que eles utilizam o próprio número do telefone da pessoa como identificação do assinante. O que a gente defende é a eliminação da assimetria regulatória, uma enorme assimetria regulatória e tributária que existe entre as operadoras de telecomunicações e esses provedores de serviços paralelos de voz e mensagem. O que a categoria está fazendo nos últimos 3 meses? Estamos trabalhando na caracterização das ilegalidades, do conflito com a lei, da competição desleal. O setor não tem medo da competição. O serviço, seja ele mensagem, voz ou vídeo, não pode se confundir com o serviço que a operadora presta. Se por um lado ele diminui o número de ligações feitos diretamente pela operadora, por outro lado ele demanda um pacote melhor de internet. Houve um aumento de tráfego vertiginoso nas redes das operadoras de telecomunicações. A gente espera que, isso as empresas vão ganhar rios de dinheiro, porque esse tráfego aumentou o tráfego, vai aumentar a receita, né? E o que essas grandes consultorias internacionais têm mostrado é de que a receita não está acompanhando o aumento do tráfego. Essa questão envolve alguma polêmica, mas a própria Anatel já se manifestou dizendo que não verifica nenhuma ilegalidade nesses aplicativos, qualquer deles, né, que permitem o uso de voz. Legislar sobre o WhatsApp, regulamentar o WhatsApp, seria o mesmo que regulamentar a própria internet, o que é um dissenso. Proibir isso é, de uma vez por todas, a nossa opinião, botar tramela na internet, portanto, não cabe mais. E volto a afirmar, nós já aprovamos um marco civil da internet no Brasil e a tendência é exatamente continuar nessa linha. Liberdade, inclusive, para o conteúdo. Pois é, daqui a pouco o nosso bate-papo vai ser sobre o comércio itinerante de comidas pelos food trucks. Antes, a gente vai conhecer o município de Ampere, que fica no Paraná. A cidade se destaca pela produção de soja, milho e trigo. Por lá, mais de 1/3 da população ainda vive no campo. As fotos foram enviadas pela prefeitura.